ao vivaço aqui pela emissora UpTV e toda a nossa rede interligada no Brasil e no mundo. E para você que acompanha também nosso programa através das redes sociais, sejam muito bem-vindos, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, também através do nosso site da emissora. E para vocês que nos acompanham através da UpTV Channel, gente, uma tarde calorosa, vou falar para vocês, tá? Esquece o frio que tá lá fora, porque hoje, aqui nos estúdios, o clima tá assim, ó, lá em cima. Sabe por quê? Porque hoje eu preparei assim, um programa muito mais especial para vocês. Eu digo sempre que cada vez que eu penso em cada programa, eu tento colocar em cada detalhe muito amor, além do trabalho que a gente realiza aqui, eu e a minha equipe aqui da UpTV. Mas por que eu estou falando isso? Justamente nessa semana do Dia dos Namorados, que está se aproximando. Tudo que a gente faz na nossa vida, tudo, seja no trabalho, na vida pessoal, seja nos relacionamentos sociais, interpessoais, a gente tem que colocar a alma, o coração e o carinho. E eu falo sempre aqui no programa Saúde e Beleza em Destaque que vocês têm o privilégio de receber no conforto de onde você está, da sua casa, seja onde for, os melhores médicos e especialistas de todas as áreas que nós trazemos aqui, porque eu tento sempre buscar, seja nos congressos, seja nas leituras, seja por onde estejam os melhores especialistas para trazer com qualidade e excelência tudo que há de melhor na saúde, porque eu falo sempre que o melhor remédio de tudo isso é sempre a prevenção, é sempre o conhecimento. Então, como a gente sempre traz aqui o conhecimento em primeiro lugar, hoje nós vamos falar exatamente desse tema: conhecimento, dedicação, estudo, aprimoramento, que é o mais eu posso dizer. É até difícil de eu expressar sobre o convidado que eu vou receber aqui, porque acima de um currículo enorme que ele tem, eu digo sempre, ele sabe disso, eu já falei para ele é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci na vida, um verdadeiro gentleman. Onde ele passa, ele tem um carisma enorme e é uma pessoa que poderia ser extremamente diferente, mas é por tudo isso que ele tem, por esse currículo enorme, ele é a pessoa mais simples que ele tem. E assim, ele dispõe do seu tempo para fazer algo que é muito importante, que é espalhar o conhecimento. E numa época tão difícil que a gente fala de educação, né, que a gente fala de estudo, que a gente está sempre colocando aqui, é tão importante a gente estudar, é tão importante a gente se aprimorar. Então, numa época que as pessoas buscam mais o sucesso em primeiro lugar, em vez de se qualificar, hoje a gente vai fazer uma inversão dessa balança. É mais importante se qualificar muitas vezes, porque aí sim vem o sucesso. Então, vocês vão entender por quê, tá? Hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo. E quando a gente recebe amigo, eu que sou jornalista, é muito mais difícil, vocês vão entender por quê. Hoje eu recebo ele, César Romão, que é escritor, palestrante, jornalista, conferencista, um dos nomes, eu falo com toda certeza, um dos maiores escritores do Brasil, assim, grandes best-seller. Que mais, Cezinha, posso falar de você? É muita coisa, eu como que diz. Tudo aquilo, se eu falar do seu currículo enorme, gente, acaba o programa e eu não terminei de falar o currículo. É tantos cursos de aprimoramento, extensões, MBA, e é tanta coisa, né, César? E numa época que as pessoas falam, eu não tenho mais tempo de estudar, eu não tenho mais vontade de fazer, você mostrou que é ao contrário, você caminhou na linha inversa, né? Você fez tudo ao contrário, você estudou muito, estuda muito, e tá aí, né, César? Mara, muito obrigado pelo seu carinho. Imagina, meu Você amor. sabe que você é uma colega jornalista e uma amiga da nossa família, né? Verdade. Minha família toda te adora. E você é uma jornalista espetacular, uma jornalista especial. E é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Obrigada, meu amor. Olha, um jornalista e o César, a gente tem a alegria, né, de participar da mesma associação, né, Associação Paulista de Imprensa, API. Quero mandar um beijo ao nosso presidente, né, Dr. Sérgio Redó. Fazemos parte aí da direção já há alguns anos, né, César? Bastante. Bastante aninhos, Não né? tanto, né? Porque a API tem 90 anos. Eu não tá estou novinha. lá, eu não estou lá há tanto tempo. Hoje Nem eu. eu ocupo o cargo lá de presidente do Conselho de Presidentes. Sim. Então, nós temos lá, acho que uns 2.000 jornalistas sob o comando da API. A API vai fazer 90 anos aí, daqui um aninho, dois. Os preparativos já estão em andamento. Nossa, passa tão rápido o tempo, né? Eu acho que a gente praticamente entrou, eu talvez um pouquinho antes, né? Porque estava
ativa ali no sala de imprensa. Mas eu quero mandar um beijo a todos os profissionais jornalistas. E quando uma jornalista vai entrevistar um jornalista, ai, 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 ai. Coração fica difícil, não, né? Nem tanto, nem tanto. Mas, César, é uma vida, uma carreira totalmente dedicada à educação, né, à sua formação, né, que vai de marketing, que passa pela psicologia também, né? Não deixa de estarmos aí falando da saúde mental. E hoje é uma ferramenta tão importante, não tem como a gente separar, né? Quando a gente fala do universo empresarial, né? A gente está vivendo um mundo que tudo é empreendedorismo. As pessoas, é tão bonito falar essa palavra empreendedorismo, mas as pessoas nem sabem de onde vem, como caminha, né? Então, a estratégia, o marketing, que está tão relacionado às pessoas, primeiro as pessoas têm que se preparar para depois, né, se colocar nesse mercado que é tão competitivo, né? E você atua nessa parte, na formação, através das suas palestras motivacionais, que a gente fala motivacional porque é um campo aberto, mas você vai muito além disso, né? E eu queria saber como é que você se prepara para tudo isso, porque cada palestra é uma, né, César? Hoje são 30 anos praticamente, eu quase pioneiro, né, verdade, nessa onda de diria palestra. Pioneiro. Quando eu comecei nem tinha tantos palestrantes como tem hoje. O Brasil, ele é um país estranho, né? Basta alguém começar alguma coisa e ter um pouquinho de êxito, todo mundo quer fazer aquilo. Porque todo mundo quer ser igual. Então hoje todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ser influencer. Todo mundo quer. Então, eu na realidade, eu estou na contramão de tudo isso. A vida inteira sempre estudei muito. Pra você ter uma ideia, eu estou terminando agora uma pós-graduação em neurociência. Os amigos falam assim para mim: Romão, você tem 10 universidades, mais uma. Eu preciso, porque eu preciso funcionar o meu cérebro. O cérebro foi feito para aprender, não para repetir. Adorei. Não para ficar quietinho. Estudar é uma das grandes maneiras. Inclusive, a Universidade de Harvard soltou essa semana um estudo muito, muito legal, que as pessoas que usam o seu cérebro lendo têm muito mais desempenho, são muito mais criativos, né? Então, o cérebro ele foi feito para que a gente movimente. E nessa área de palestras hoje, consequentemente as palestras, né? Ao longo da carreira eu escrevi 25 livros, estão aí em 51 países hoje, e as palestras elas são a inversão da minha carreira, porque eu não comecei palestrante, eu comecei escritor. Eu comecei a fazer palestra por causa dos meus livros. As pessoas perguntavam assim: Romão, você só fala, né? Só escreve ou fala também, né? Você não quer vir aqui falar um pouquinho sobre o seu livro? E assim, na década de 90, começou a carreira de palestrante. E cuidado com essa história de que todo mundo pode ser empreendedor, isso. Sabe? Todo mundo pode ser influencer. Recentemente, um aluno numa faculdade, durante final de uma palestra minha, falou assim: eu acho você um grande influencer. Eu falei: eu não sou influencer, eu sou professor. Né? Tem uma diferença muito grande. E existe uma sombra por trás de tudo isso. Por quê? Porque hoje você transforma mentira em verdade e verdade em mentira. Precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Isso. Então as pessoas estão valorizando demais a inteligência artificial, que não é nem tão inteligente, nem tão artificial, porque hoje, Mara, vindo para cá, eu perguntei para ela para quem eu daria uma entrevista hoje, e ela não soube responder. Ela disse: eu não sei. Então, estou aqui agora fazendo a entrevista com a Mara Bastos e o site GPT não foi capaz não de foi responder capaz. Que eu Olha que loucura. E você sabe, César, que como jornalista, assim como, né, nós jornalistas, a gente ouve essa palavra influencer, a gente fica até, né, assim, leva um susto, né, porque a gente vê uma ascensão dos influencers, enquanto nós jornalistas, formadores de opinião, não tem às vezes a mesma, né, notoriedade quanto os influencers, que às vezes não tem formação nenhuma. E principalmente até na sua área, né, quando a gente fala do palestrante, né,
né? Hoje a pessoa cria qualquer coisa, ela cria qualquer método, ela acha que ela deu certo naquilo que ela está fazendo e ela se coloca dentro de um palco para palestrar temas que muitas vezes o tema não condiz com as palestras, você vê que ele não foi dirigido, ele não foi direcionado. E o César, gente, o César Romão, além de todo esse trabalho, ele também trabalha nessa formação de palestrantes, né? E eu conheço muitas pessoas que se formaram com você e que hoje eu vejo que mantêm uma mesma linha, né, de pensamento, de entonação, e que é muito importante para quem vai para o palco, né? E formar palestrantes não é fácil, né? Isso começou também de uma maneira muito interessante, porque eu terminava as palestras e algumas pessoas, amigos mais próximos, né? Romão, eu queria fazer isso. Né? E tanta gente queria fazer isso, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar você. E eu comecei com alguns artistas, esses artistas eram muito convidados, né, para fazer palestras, e aí passei para a área de executivos. Hoje, acredito eu, ao longo da carreira, tenho mais de 1.000 alunos formados aí, todos eles indo muito bem na sua carreira de palestrante, na sua carreira de escritor. A principal coisa que nós precisamos entender em qualquer carreira, Mara, é a seguinte: formação acadêmica. Isso. Você levaria o seu filho para um influencer, o cérebro dele, um influencer que assiste cirurgia de cérebro pelo YouTube, né, mas não é médico? Essa é a questão. A quem você entrega a sua vida, o seu conhecimento? Essa pessoa tem um preparo acadêmico para isso? Não existe essa coisa de autodidata em algumas áreas. Se você é autodidata em literatura, legal, dá para ser autodidata em literatura. Mas em medicina, direito, na ciência, por exemplo, os cientistas estudam mais do que nunca. É muito importante que você avalie os profissionais que você segue. E é muito fácil também você avaliar. É só você ver se esse profissional é desta maneira mesmo, fora daquele videozinho. Entendeu? Isso, exatamente. Porque o maior desafio da minha vida, Mara, é andar na sombra das minhas palavras. Eu me autovigio todo dia com isso. Né? Eu chego em casa, eu reavalio o meu dia e falo, hoje eu andei à sombra das minhas palavras? Ah, aqui eu não consegui. Arrume-se, peça perdão para você mesmo, vai lá e conserta o fato. Nossa, isso é tão importante. E sabe, Romão, uma coisa que você fala que sempre me marcou muito, até mesmo dentro da sua profissão, você trabalha com uma área que vai em busca de um ego, né? Como eu falei, a pessoa procura primeiro o sucesso, né? Achando que vai alcançar, que estou fazendo um curso com o César Romão, terei tanto êxito quanto, né? Então, o ego das pessoas hoje nos mundos das redes sociais é muito difícil, né, se controlar. E aí, como é que você consegue trazer essa pessoa para a realidade, né? Para usar outro o ego termo. É o maior inimigo do ser humano. Né? Então, a primeira grande batalha que nós temos na nossa existência é o próprio ego. O meu escritório tem um cabide, e lá nesse cabide tem uma plaquinha, está escrito assim, pendure seu ego aqui e pegue na saída. Mas isso quando eu vejo que a pessoa tem ego. Os meus alunos, eu vou ser muito franco para você, Mara, se o ego for muito elevado, eu prefiro não dar aula. Sabe por quê? Acho perfeito. Porque você não consegue encher uma xícara cheia de chá. Ele derrama e você não consegue fazer aquilo caminhar. Mas o ego é uma deficiência humana. Nós precisamos lutar contra isso. Se você quiser saber se você tem ego, é muito fácil. Nós temos 9 tipos de egos. Hoje, o que eu vejo? Eu vejo o ego 10, 11, 12, 13. Eu vejo egos que não foram estudados. Olha que interessante. As pessoas estão se colocando numa posição tão poderosa. E se você avaliar, desde a filosofia grega, né, os gregos já lutavam contra o ego. Conhece-te a ti mesmo, a frase mais antiga sobre isso. Né? O próprio Jesus, nas suas peregrinações, o Buda, sempre falavam sobre isso. Jesus já falava do ego, olhai os lírios do campo que não semeiam nem colhem,
No entanto, nem Salomão, com toda a sua grandiosidade, tem vestes tão maravilhosas. Né? É o ego. É o Ele ego. está ensinando você a dominar o ego. A humildade, a palavra humildade, ela vem do grego humus, significa fertilizar a terra. Quem é humilde não tem ego. Como é que você pode saber se você é humilde? Você se pergunta se você está fertilizando a terra com atitudes nutritivas. Só isso. Verdade. Você fertiliza o ambiente que você ocupa com atitudes nutritivas, muito bom. Então você não tem ego. Você se deixa levar pelo que você tem, porque hoje esse é outro drama do ego, né? As pessoas, elas estão motivadas a existir pelo que possuem. Então, a pessoa tem um carrão bacana, ela anda com aquele ego do carrão bacana. Aliás, em São Paulo, por exemplo, os carrões bacanas são os que mais estão cometendo infrações e mais desrespeitando as pessoas dentro do trânsito. Você não é o que você tem, você não é a expressão da roupa que você usa, você não é a expressão daquilo que você tem. Nós temos que entender que nós somos uma unidade de carbono espiritualizada. Começa daí, todos nós. Então, as posses, né, essa coisa de ter sucesso relacionado à posse, as pessoas estão esquecendo de serem espiritualizadas e humanas, umas com as outras. Veja hoje como estamos aí em determinados fatores. As pessoas veem um acidente, todo mundo quer filmar, todo mundo. Ninguém socorre, Ninguém a vítima. socorre, exatamente. Ninguém liga para a polícia, para o bombeiro. Né? As pessoas querem filmar e posta. Depois que fez isso, aí ela vai, depois vai ver se pode ajudar isso também, alguém. para mim, é o fim da picada. Então, se você é uma pessoa que fertiliza o ambiente que você atua, você tem humildade. Parabéns. O ego não vai te pegar. Olha isso. César, eu estou vendo aqui os recadinhos, né? Muita gente mandando os recadinhos e eu quero agradecer vocês. Hoje a gente está recebendo, como eu falei, uma oportunidade, né, de primeira, porque ele está aqui ao vivo, você pode interagir com ele. Então tem muita gente me mandando aqui no inbox. Mara, um dos meus maiores sonhos, o Ronaldo está dizendo aqui, é um dia assistir uma palestra do César Romão. Olha aí, ó. Bom, segue primeiro, né, lá o Romão.César, é isso, né? Nas redes. Ele sempre está postando Tem onde ele está, elas, né? A gente sempre comenta. Isso. Vai ter uma palestra online agora, essa semana. Entra lá no meu Instagram. Que legal. Você pode entrar na palestra. Vai ser agora aí, essa semana, inclusive para um Rotary Club. Rotary Club do Distrito 4420. Que legal. A Kátia está escrevendo aqui para mim da Flórida. Olha só. César, amo você. Sou uma brasileira irradiada aqui há 8 anos. E eu queria saber, por favor, avise quando vier para esses lados e tiver uma palestra. Meu sonho também está participando. Olha que bacana, né? É só me seguir lá no Romão César. Isso. Porque normalmente a gente avisa os lugares que e olha, o César, exatamente, é uma pessoa super antenada, tá, gente? É podcast, é rádio, TV. Você é uma pessoa que a cada dia se mantém conectada, né? E o melhor disso é saber que você está acompanhando essa evolução, você não parou no tempo lá atrás, né? Você acompanha isso faz toda a diferença na carreira, né? Porque você forma hoje profissionais que vêm já com uma bagagem atual. E se você não estiver à frente disso, talvez você não entenda o que teu cliente, né, quer dizer, o que ele quer buscar, onde ele quer alcançar, né? Isso é muito importante, né, César? O que acontece? O mundo, ele é um elemento em transformação, desde que ele começou. Se você voltar para as cavernas, nos tempos de ser humano hominídeo, né? Então, veja que o que é que nos trouxe até aqui? A nossa evolução, o nosso sistema cognitivo. A gente foi aprendendo, tudo a gente foi aprendendo. O fogo, a roda, o papel, tudo aprendendo. A revolução industrial e tantas outras coisas. Hoje, a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Ela vai cansar, viu, Mara? Sim, vai cansar. As pessoas vão se cansar. Vão.
mas ela vai continuar. É importante o bom uso. Isso é importante. Não é, o importante é o bom uso, gente. Pra você ter uma ideia, eu li uma pesquisa sobre as perguntas que são feitas às inteligências artificiais. Pra você ter uma ideia, Mara, olha, eu acho que 80% não se aproveita para nada. Isso. São só coisas fúteis. As pessoas estão com um gênio da lâmpada para fazer um pedido e perguntam coisas absurdas. No estado de São Paulo, por exemplo, a pergunta que mais fazem ao site GPT é se o Palmeiras tem Mundial. E olha que eu sou palmeirense. Pai eterno, então, olha Jesus. só. Esquece o time. A pessoa liga um computador, entra numa inteligência artificial, ela tem um gênio para poder ensiná-la coisas maravilhosas e ela pergunta se o Palmeiras tem Mundial. Então, o brasileiro ele precisa aprender a lidar com isso. Você tem uma câmera, às vezes, na sua frente, você tem lá uma mídia social, mas o que você faz com ela? Exato. O que você está fazendo de transformador com essa tecnologia? Onde você está mudando a sua vida, né, com essa tecnologia. Ou dos outros, ou das pessoas que estão com você, né? César, olha, dentre esses teus tantos livros, uma coisa me chama a atenção. Olha, eu vou falar aqui alguns temas, tá, dos livros do César. A Semente de Deus, A Razão da Vida, A Conduta Mágica, O Seu Futuro Depende de Você, Fábrica de Gente, Sonhos Existem para Serem Realizados, O Milagre do Acaso, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, Super Dicas para Motivar a Sua Vida e Vencer Desafios, O Quarto Rei Mago, A Força da Intuição, Um Homem e Seus Discípulos, Ainda Bem que Você Existe, Sonhando e Realizando, Só o Amor Não Basta, Reduto da Paz, Quebra a Redoma, Bilhetes do Amor, Reflexões para Fortalecer o Coração, Encontre Sua Estrela, Tente Outra Vez, Tudo Vai Dar Certo. Por que eu fiz questão de ressaltar aqui os títulos dos seus livros? Porque 80% deles traz a palavra Deus, traz a palavra Bíblia. E no mundo que a gente busca hoje dessa fama, né, através de tantas coisas que acontecem aí fora, as pessoas não buscam Deus. Deus é o último que está lá no final. E você, através do seu sucesso, mostra que Deus, a palavra, né, os nossos ensinamentos, está em primeiro lugar. Nossa existência, ela é sustentada por 5 pontos. Eu chamo de 5 pontos da nossa força existencial. Se um desses pontos cair, ele leva os outros juntos. Ele talvez não tenha mais solução. Quais são essas 5 forças existenciais? Você precisa mantê-las em equilíbrio e convergência. Equilíbrio e convergência. Certo. Vou passar para você, anota aí, tá bom? Se você não conseguir anotar, assiste o programa novamente e você vai fazer uso das 5 forças existenciais para que a sua vida entre em plenitude durante o uso dessas 5 forças existenciais. Primeira força existencial, sua crença. Segundo, sua família. Terceiro, seus amigos. Quarto, a sua saúde. E quinto, seu trabalho. Não necessariamente nesta ordem. A única ordem aqui que precisa ser mantida é a primeira e a segunda, sua crença e família. Vamos supor que você tem tudo o que você quer na vida, você conquistou tudo o que você quer na vida. Aí você vai ao médico, o médico olha para você e diz assim, você tem 30 dias de vida. Meu pai. Localizamos uma doença que vai ceifar a sua vida em 30 dias. Então, o que vai adiantar tudo aquilo que você tem? Você acabou de derrubar as outras 4 forças existenciais. Exato. Você tem que escrever isso, colocar no banheiro, lá no seu espelho, ou no espelho que você mais olha todo dia, e antes de sair de casa, olhar para elas e dizer assim, hoje eu vou dedicar o meu dia a manter o equilíbrio e a convergência dessas 5 forças existenciais. O que é convergência? Elas precisam estar coligadas. Você não pode se dedicar mais a uma, menos a outra. Tem que haver um equilíbrio. Ah, não falei com meu filho hoje. Corrige isso.
Perfeito. Né? Não conversei com a minha esposa hoje, corrige isso. Então, se você fizer isso, queira ou não queira, você vai ter algo que eu pessoalmente chamo de sucesso. Isso é sucesso. Sucesso é saber transformar, né? Não adianta ter sonhos, não tirar da gaveta e não lutar por ele, né? Tem que ir atrás do sonho, correr e construir uma história para que você alcance o sucesso. Não adianta somente falar, né? Eu falo aqui sempre para eles: vá em busca do seu sonho, construa a sua história, vai atrás do que você quer de fato. Mas hoje o que a gente está falando sobre é justamente sobre isso: como construir um sonho. A gente está dando aqui alguns, né, degraus A aqui, ó. construção do sonho, Mara, é muito importante as pessoas, primeiro, saberem o que querem. Em Uhum, segundo lugar, primeiro, saiba o que você quer. Em segundo sim, lugar, você tem que se capacitar capacitar. para conseguir o que você quer. Eu recebo praticamente durante a semana umas dezenas de livros para que eu possa olhar e opinar. As pessoas me mandam, e tem pessoas que me mandam um recado, falam: "Mas eu queria ser escritor." Aí eu falo: "Mas você já escreveu?" "Não, ainda não." Então, você precisa aprender a escrever primeiro. Vai aprender a escrever. Aí você escreve o livro e me Uhum, envia. As pessoas sonham, mas não querem se capacitar isso, para realizar esse sonho. E exatamente. um sonho sem capacitação vira pesadelo, guarda isso. Por quê? Porque você não vai praticá-lo ou executá-lo de uma maneira nutritiva. Você vai pelo caminho mais curto. E muitas vezes nós aprendemos mais no caminho do que no destino. Então não se importe com o destino, se dedique ao caminho. Exatamente, perfeito. Gente, estão chegando aqui várias mensagens aqui para mim. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu estou aqui sendo assim um pouco mais tentando aproveitar o máximo aqui do César. Não vai dar para eu passar todas as perguntas que vocês querem, mas eu estou vendo que a maioria está aqui assim deslumbrada e agradecendo pela participação do César. Eu e o César que agradecemos a participação de todos vocês, que é muito importante tê-los aqui. E como a gente tem um conteúdo muito rico, eu quero que vocês aproveitem cada minutinho do programa, que por mim hoje levaria a tarde inteira, porque tem tanta coisa para a gente aprender. César, você falou uma coisa aqui sobre escrever livros, né? Eu queria saber agora da parte como é que se escreve um livro em 7 dias? Eu queria saber essa mágica. E tem um outro lado, você escreveu um livro que você demorou, se não me engano, 12 anos de pesquisa, né? Então, existem duas pontas, né? Aquele trabalho que é você escreve por intuição, por inspiração, né? Se te falam assim, se um cliente chega assim: César, eu preciso desse tema aqui, não sai. O livro, eu teria duas modalidades. Né? Quero aprender As isso. minhas duas modalidades são: o meu primeiro livro, A Semente de Deus, que saiu em 1990, que abriu minha carreira literária no Brasil e no mundo, ele foi um livro inspirado. Sim. A ideia veio, eu me tranquei no escritório, e em 7 dias eu escrevi o livro. 7 dias, meu Deus. Então eu tenho alguns livros que foram inspirados. Por exemplo, A Semente de Deus, A Força da Intuição, O Milagre do Acaso, A Razão da Vida, Um Homem e Seus Discípulos. Esses livros foram inspirados. Eu tenho os livros de ideias, que são ideias que eu defendo Uhum. e que eu transformei num livro para que as pessoas possam aprender. Porque o papel de um livro não é satisfazer o autor, é ensinar as É ensinar pessoas. as Eu tenho pessoas. que ensinar algo. Então, são essas duas modalidades. E tenho um livro que pode-se dizer, entre aspas, de pesquisa, né? Que eu levei 12 anos para escrever, que é Um Homem e Seus Discípulos, que é uma pesquisa sobre os bastidores da vida de Jesus. É um livro que faz muito sucesso, principalmente nas datas, né? Uhum. onde as pessoas se dedicam um pouco mais ao Aham. tema Jesus. Né? E você, muitas vezes, a pessoa fala assim: Romão, mas como é que é a inspiração? Olha, a inspiração ela só acontece se você estiver conectado ao universo. Sim. Se você estiver no caminho do bem, ela vem.
Se você estiver no caminho do que não é bom, não é inspiração. Entendi. Porque a inspiração ela é só para o bem. Não existe outra indicação. E agora eu tenho trabalhado muito a minha intuição aí para chegar a um tema novo. Não chegou ainda. Ai, mas meu Deus, estou trabalhando. Eu sinto que logo, logo chega. Esse livro, por exemplo, que eu deixei para você tá aqui, hoje, é um livro de pesquisa. Sério? Esse livro eu entrevistei casais que se separaram e eu gostaria de saber deles, né, por que eles se separaram. Então, inclusive, o tema está propício para essa semana, Dia dos Namorados. Só o amor não basta. Pelo título está corretíssimo. Só amar não você sabe leva. que o título do livro veio de uma afirmação de 98% Lindo, né? deles. Eles dizem, Romão, eu amo meu marido, mas eu vou me separar. Romão, eu amo a minha mulher, mas eu vou me separar. Eu fiquei intrigado. Eu falei, como é que alguém que se ama pode se separar? E comecei a pesquisar e escrevi esse livro. Esse livro ele é muito interessante porque ele tem aí como funcionam as mulheres, como funcionam os homens, como os homens devem cuidar das mulheres e como as mulheres devem cuidar dos homens e as diferenças entre eles. Então, com este livro, certamente você vai fazer aí um trabalho bacana aí no seu relacionamento. Você lê, ela lê também. E é um livro sobre amor, né? É um livro sobre o sentimento, mais do que o relacionamento. É um livro sobre o sentimento. É um livro que qualquer pessoa que ame vai encontrar nele uma maneira de fazer esse amor durar e acontecer. O amor tem que ser cultivado. Eu comecei o programa até falando assim, gente, o César é uma das pessoas, dos homens, que a gente observa muito, como jornalista, a gente é observador, né? E eu sempre te observei assim, você é uma pessoa muito gentil, mas é gentil com todo mundo, e no lugar que você chega, as pessoas... você está vendo de longe lá a pessoa não precisa te pedir nada, você é aquele que cede lugar, você é aquele que vai ver se existe um lugar para a pessoa que está ali um pouquinho, que não pode ficar tanto tempo em pé. Então, são valores, né, que na nossa vida, na nossa geração, foi construído, é coisa de berço, de pai e de mãe, mas que a gente não vê mais na construção das pessoas, né, nos dias de hoje. E por isso que chama atenção, porque é tão difícil você chegar no lugar, né, alguém puxar a cadeira para você e perguntar se está tudo bem. Não. Então, são esses detalhes, é a construção do amor do relacionamento vai por aí, né? São os pequenos detalhes que fazem a diferença do relacionamento, né? Mara, a gente precisa entender que são pequenas coisas que nos transformam em pessoas grandiosas. Não são coisas grandiosas que te transformam numa pessoa grandiosa. Né? São pequenas coisas. Eu, em casa, outro dia, com o meu neto, eu falei para ele, me ajuda aqui. Estava arrumando umas coisas na garagem. Na minha garagem tem uma oficina dele, tem uma caixa cheia de coisa dele, de ferramenta. Quantos aninhos para ele tá? montar 7, montar e desmontar as coisas e tal. E aí ele falou assim para mim, mas o que o senhor quer que eu ajude, vovô? Eu falei, não, me ajuda a varrer aqui. Aí peguei uma pazinha, dei para ele, peguei a vassoura, ele falou, vamos trocar? Eu falei, vamos trocar. Que bonitinho. Aí ele disse assim para mim, mas por que eu vou fazer isso? Eu falei, porque pequenas atividades formam grandes caráteres. Olha isso. Ele olhou para mim e falou assim, repete, vovô. Aí eu repeti. Quando eu repeti, ele falou, bacana, pequenas atividades formam grandes caráteres. Olha que fofo. E você sabe que isso é uma realidade, porque as pessoas se perdem hoje. Não é que ela se perde no grande, não. Ela já se perdeu no pequeno. Ela já se perdeu no com licença, ela já se perdeu no bom dia, boa tarde, ela já se perdeu em pequenos gestos de gentileza. A gentileza sumiu. Sim, sumiu. Ela está em desuso. É impressionante. Hoje se você estiver em algum lugar, a pessoa vê que você está ali, ela vai, entra na sua frente, né, dá licença. Tem disputa de idoso, né, nas filas hoje, mostrando identidade para ver quem é mais idoso para ser atendido primeiro. As pessoas estão perdendo a consciência de coletividade. Isso. Nós vivemos numa sociedade, e numa sociedade nós precisamos respeitar as pequenas regras. Só assim você se torna um grande cidadão.
Sem dúvida. Agora, César, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se alguém já te fez essa pergunta na sua vida. Já que eu falo de saúde aqui, eu queria saber uma coisa. Como é que o César Romão, homem, se cuida, se você faz atividade física e principalmente numa época que, assim, ó, pós-pandemia, todo mundo que você encontra fala assim, gente, o que eu estava falando mesmo? Não lembro mais. O que eu estava fazendo mesmo? Ai, gente, onde eu deixei? Já não lembro mais, né? A famosa memória, ela tá cada dia menor, né? Como é que você consegue com tanta coisa dentro de um palco, numa palestra, já te deu algum branco nesse sentido? Como é que você cuida da sua saúde? Bem, eu tomo muitos cuidados. Eu acho que hoje o que mais prejudica a saúde, e as pessoas precisam entender isso, né, é a alimentação. Uhum. Aquilo que você ingere é aquilo que você será. Né? Exato. Então, evitar coisas que são nocivas à sua saúde, tudo dentro de um padrão, nada exagerado. Uhum. Né? Eu acho que você pode um pouco de tudo, só não pode passar da dose, porque a diferença entre remédio e veneno é a É a dose mesmo, né? dose. Então, falar, eu gosto disso, mas aí comer um caminhão, né? Ai, Passou mal. Senhor. Em questão à memória, esse é um ponto legal que você citou. Nós precisamos manter as nossas sinapses funcionando. Nós precisamos manter o nosso cognitivo funcionando, porque senão qualquer coisa É. vai diretamente lá no seu cognitivo. A leitura, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, a leitura é um presente de Olha, Deus. é. Leia até o que você não goste. Não tem problema se você não gosta. Uhum. O importante é que a leitura se está fazendo com que as suas sinapses se comuniquem, que elas mantêm os 6 volts de eletricidade que nós temos no cérebro, né? E aí você não vai ficar pensando onde é que você guardou aquilo e onde é que você deixou aquilo, a não ser que você for do signo de peixes, né? Opa, por quê? Porque peixes esquece ali, esquece aqui, mas é característica, é fisiologia de quem nasceu de peixe. Quem é de peixe sabe disso. Olha, olha, 6% do cérebro, para quem é 220, Jesus, né? Como é que faz, né? E a gente precisa também Ah, ter um pouquinho de complacência, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. As paciência, pessoas, o Brasil hoje, Mara, é o país paciência. número 1 em ansiedade. É. O maior mal do século é a ansiedade. Romão, você não tem ansiedade? Não, eu procuro me equilibrar, eu Uhum. procuro coordenar as minhas atividades Sim. durante o dia. Ah, mas isso é difícil. Não, não é difícil. É que você não se dedica o suficiente. Uhum. Então, de repente, uma agenda requer que você abra mão de outras coisas, Sim. ou vice-versa. Isso acontece muito na minha vida, mas você não deve sofrer pelo que você ainda não viveu, Claro. sofrer pelo que você ainda não tem. Valorize o que você tem. E Uhum. o melhor momento da sua vida é aquele que está ao alcance das suas mãos. Tudo que estiver ao alcance das suas mãos é o melhor momento da sua vida. A melhor entrevista da minha vida é esse momento, Mara. Estou aqui com Uhum. você agora. Né? Perfeito. Então, essa é a melhor entrevista da minha vida. Ai, que Agora, máximo. hoje as pessoas estão com alguém e nem parece que E nem estão, parece que porque estão. estão fazendo outras atividades que não são condizentes com aquele momento. Exatamente, a pessoa não vive o momento, está no jantar, está ali preocupado na foto, na postagem, na selfie e não se preocupa de se relacionar, né? Outro dia um jornalista falou assim para mim, Romão, antes da entrevista eu estava olhando as suas mídias sociais e eu percebi uma coisa. Falei, uau, o que será que virá, Será né, que ele Mara? viu de Você errado? sabe como é que é, Eu né? sei. O jornalista não quer perguntar, ele quer te derrubar. Aí ele disse assim para mim, olha, eu vi que você é uma pessoa, você não viaja, você não vai a Hum, restaurantes, você não tem atividades extras sem ser os seus livros, as suas palestras, os seus vídeos motivacionais? Falei, tenho. Ele falou, e por que você não posta? Falei, porque não é da sua conta. E não é da conta de ninguém. Ninguém precisa adorei. saber o que eu estou comendo, ninguém precisa saber onde eu estou viajando. Recentemente, agora, no meu aniversário, eu fiquei em São Bento, Sapucaí. Ah, Lá eu que conheci o Ditinho. delícia. O Ditinho, ele tem um ateliê lá maravilhoso. Até fiz um vídeo sobre isso, está lá no meu Instagram. E a hora que eu estava saindo do ateliê, ele é muito famoso no mundo inteiro. Quando você for
a essa cidade, visite o ateliê do Ditinho lá. E ele estava saindo, eu vi uma escultura. Aí eu falei assim para ele, Ditinho, é uma fênix? Ele falou, é. Aí tinha uma pessoa um pouco mais à frente de nós dois, ela falou assim, não, é uma cegonha. Não é uma cegonha, Ditinho? Ele falou, é. Aí eu fiquei um pouco intrigado, chamei ele de lado. Falei, Ditinho, é uma cegonha ou é uma fênix? Ele falou, é o que as pessoas quiserem, Romão. Eu não gosto de discutir, não. Não, tá certo, tá certo. O que você achar que é. Eu falei, grande, é isso mesmo. Hoje, Mara, a gente estava falando do ego, né? Um grande problema hoje é as pessoas quererem provar para as outras que a água do mar é salgada. Deixa tomar, não adianta. Quem tem ego, você não consegue provar e ensinar absolutamente nada para quem tem ego. E ele me disse que as pessoas ficam discutindo lá na porta, não é. Mas ele não discute. Sim. O que você quer que seja? Então tá certo, exatamente. Ele tem 94 anos, ele falou, Romão, 94 anos eu vou ficar discutindo aqui. Né? Tá certo. Nós temos uma tendência hoje de querer ser melhor, de querer provar que você está certo. Bom, e daí? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar a história, né? Não vai mudar. Você está muito certo, né? Só que olha aí a vida que você está levando. Cezinha, eu tô assim, triste demais, porque o tempo voa. Até para perguntar para minha chefe se é isso mesmo, Estou enxergando bem, porque eu não estou enxergando bem. Gente, o tempo voa. Quando o papo é maravilhoso, o tempo voa. E César, já que a gente falou tanto de amor, de empatia, de ser, de acontecer, né? E nessa semana que a gente especificamente está falando de amor, Dia dos Namorados, você falou aqui sobre o livro. Você é aquela pessoa que manda aquelas mensagens do minuto, né? E eu sei disso. Então, o que você falaria, assim, qual mensagem que você poderia deixar para o nosso público que está aqui apaixonado por você, por já te conhecer do seu trabalho grandioso? O que você gostaria de falar, assim, do fundo do coração para quem está nos assistindo agora? Olha, vamos falar um recado para os namorados, então. Opa! Né? Eu acho até que tenho direito para isso, porque eu sou casado há 35 anos. Então, olha só. E muito bem casado, muito bem hein? Casado. Beijo, Thaís. Meu casamento é muito feliz, sempre foi. Olha, seja útil a ela e você seja útil a ele. Eu acho que o casal ele tem que sentir a preocupação do outro, ele tem que sentir a dedicação do outro. Briga, só não vá dormir brigado. Isso. Quando chegar no quarto, deixa o chinelo para fora, pendura as coisas ali na árvore dos problemas e esquece aquilo. Sabe por quê, Mara? Quando eu escrevi esse livro, algo me assustou muito, sabe? As pessoas se separam por coisas efêmeras. Sim, pequenas, algumas das pessoas nem lembravam mais porque se separaram, mas se separaram. O valioso do seu relacionamento é o amor. Esse você tem que cuidar todos os dias. Olha, gente, tá vendo? Aqui, uma pessoa grandiosa que está dando um recado de que a gente já ouviu, mas não pratica. A diferença está em praticar, viu? E ele pratica. César, obrigada, meu sucesso, amor, viu? Gratidão. Gratidão para nós. E olha, muitos best-sellers vêm por aí, se Deus quiser. É muito trabalho. Vocês viram que ele trabalha muito, né? E essa voz de locutor de rádio. Eu volto. Eu volto, com certeza. Tem muita coisa. Gente, eu prometo que o César volta, tá? E aí a gente faz um programa exclusivo para tirar as dúvidas, né? Perguntas, e navegar um pouquinho nessa área aí empresarial, digamos assim, né? Do empreendedorismo para vocês. Fechado? Ok, vai Fechado? ser um prazer, Mara. Combinado. Gente, o meu recado para vocês, segue lá, romão.césar, meu @marabastosoficial. E agora vai um recadinho aqui de saúde que eu não posso deixar para vocês. Dia Mundial da Vacinação. Todos os hospitais em todo o Brasil estão lotados, gente gripada, H1N1, gente. Nós recebemos aqui na semana passada um grande infectologista que deu dicas maravilhosas e vocês ouviram. Então, corre, vão se vacinar no seu estado, postos de saúde. Hoje, vários pontos de metrô estão com vacinação. Vão lá, gente, ainda é muito baixa.
40 e poucos % é muito pouco. A gente não quer ter uma epidemia novamente, então vamos nos cuidar e cuidar de quem a gente ama, do próximo. Quando eu me vacino, eu não cuido só de mim, eu cuido também das pessoas que estão ao meu lado, tá bom? Faça a sua parte. Gente, beijo no coração. Obrigada pelas inúmeras mensagens que estão aqui. César, gratidão mais uma vez. Minha amiga. Mais sucesso. Fique com Deus, para você também. Boa semana, bom Dia dos Namorados. Se cuidem, juízo, tá? E a gente se vê no próximo programa. Fique com Deus. Beijos.